Qual é a diferença? Qual é a principal diferença entre a Igreja Católica e qualquer uma das outras denominações cristãs ou igrejas não cristãs? Eu diria que é a autoridade. E eu sei, é uma palavra ruim. Muitos de nós não gostamos. E é como a autoridade. Bem, então o que quer dizer autoridade? A autoridade na igreja significa que a igreja tem a capacidade de nos ensinar, porque a igreja ensina de forma autoritária. A igreja tem a capacidade de nos ensinar em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e na glória de Deus Pai. A igreja tem a capacidade de nos dizer o que é verdade e o que não é. A igreja tem a capacidade de estabelecer doutrina. E eu não falo sobre algum tipo invisível de corpo universal. Eu estou falando sobre a igreja que o próprio Jesus fundou em Mateus capítulo 16. Jesus olha para Simão e diz: Simão, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E ele continua dizendo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E esta é a parte interessante. Jesus veio para estabelecer o reino, certo? Bem, mas não é um reino invisível. Por quê? Porque podemos olhar para Jesus como rei, que estabeleceu o reino. Mas quando ele diz a Simão, que agora é Pedro, dar-te-ei as chaves do reino, ele está se referindo a Isaías, o livro do profeta Isaías. Em Isaías temos o primeiro-ministro, ao rei, obviamente, mas também o primeiro-ministro, aquele que é o supervisor. E quando o rei se foi, esta pessoa ficou encarregada. Esta pessoa tem a autoridade do rei. Diz isso em Isaías capítulo 22. E é quase palavra por palavra o que Jesus dá a Pedro. As chaves do reino dos céus. Ele dá à igreja uma estrutura visível e uma hierarquia real. E ele diz que a igreja pode realmente ensinar em seu nome. E o Espírito Santo lhe dará toda a verdade para poder ensinar. E é isso exatamente o que acontece. No capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, eles estão em uma grande crise. E a crise é que os apóstolos têm que evangelizar os judeus. Então, basicamente, eles eram todos judeus. E eles perceberam que Jesus é o cumprimento do judaísmo. Jesus é o Messias que estavam esperando. Então eles compartilharam as boas novas com o povo judeu. Imagino que teria sido fantástico. Mas então eles perceberam, porque Pedro teve uma visão e porque Paulo foi chamado, que eles, na verdade, foram chamados para levar o evangelho a não-judeus. O que é incrível e bom, porque eu sou não-judeu e eu fui chamado, certo? Para o povo de Deus. E aí surge uma questão. Quando você evangeliza os judeus, tudo o que você precisa fazer é batizá-los, porque eles já estão circuncidados, eles já estão na antiga aliança. Então, para serem trazidos para o cumprimento da aliança, da nova aliança, eles só precisam ser batizados. Mas se você está evangelizando os gentios, a questão é, eles primeiro têm que ser circuncidados e então ser batizados? Ou eles podem ser só batizados? E se eles forem batizados sem serem circuncidados, significa que não serão salvos? É necessário fazer nesta ordem? O problema é que Jesus nunca ensinou sobre isso, e a Bíblia também não. E este é o grande problema.
o problema com uma coisa chamada sola escritura, ou a Bíblia sozinha. Você sabe, um dos pilares da reforma foi essa ideia de que com a Bíblia sozinha, ou a Escritura sozinha, você não precisaria da igreja. Você só precisaria da Bíblia, da sola Escritura. E quando a Bíblia não ensina algo, o que nós fazemos? Bem, o que aconteceu foi em Atos capítulo 15. Os apóstolos se juntaram e, novamente, eu não estou falando de uma espécie de igreja invisível, mas da estrutura real da igreja. Aqueles apóstolos, as pessoas que o próprio Jesus chamou. Pedro como Papa, Paulo, Barnabé e todo o corpo da igreja. E a igreja se junta, e eles discutem, e eles debatem, e eles rezam. E então eles decidiram, eles disseram: parece-se ao Espírito Santo e a nós que não devemos impor isso aos gentios. Eles não precisam ser circuncidados para serem batizados. E nesse momento, você pode ver na Bíblia que a igreja visível, a estrutura da igreja, tem a capacidade de ensinar. E se você é um estudante de história, você sabe que essa não foi a única vez que a igreja se reuniu. Porque as pessoas pegaram o Antigo Testamento e pegaram as escrituras do Novo Testamento, que também a igreja nos deu, e eles disseram: bem, eu cheguei à conclusão de que Jesus é realmente Deus. Quero dizer, ele veio à Terra, ele ressuscitou, ora, ele é Deus. E eu acho que talvez ele apenas parecia humano. E essa era uma heresia chamada docetismo. Na verdade, foi uma das primeiras heresias, a de que Jesus era totalmente Deus, mas ele não era totalmente homem. Então a igreja disse: isso é incorreto. Logo, outras pessoas vieram e disseram: bem, ele é completamente humano, mas talvez ele seja apenas quase Deus ou metade Deus. Então, a igreja se reuniu no Concílio de Nicéia no ano de 325 e decidiu: não, Jesus é totalmente Deus e plenamente homem, duas naturezas, humanas e divinas, em uma pessoa divina. Agora, todo cristão no mundo acredita nisso. Por quê? Porque, de alguma forma, se eles o admitem ou não, todo cristão no mundo acredita que a Igreja Católica tem autoridade para ensinar. Todo cristão que acredita na Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, coigual, coeterno, que ninguém é maior que o outro, acredita nisso, por causa da autoridade da Igreja Católica. Porque a Igreja se reuniu no Concílio de Nicéia, no Concílio de Constantinopla e em todos os outros concílios da Igreja e declarou isso. Que esta é a interpretação do texto. Então, se você me perguntar qual é a grande diferença entre a Igreja Católica e todas as denominações cristãs e não cristãs, eu certamente lhe direi que a diferença é exatamente essa: a autoridade. A autoridade da Igreja Católica. Comunidade Servos da Cruz, Luiz Correia, paz e bem.